Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos perante a face do Senhor, e ele vos exaltará. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nesta noite, assentai-vos e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma passagem da carta do apóstolo Tiago, quando ele está trazendo-nos uma observação de suma importância, uma observação que determina a nossa vitória ou determina a nossa derrota, determina a nossa bênção ou determina uma maldição sobre a vida de pessoas. Aqui está dizendo assim: humilhai-vos perante a face do vosso Deus, e ele vos exaltará. Ou seja, se não humilharmos, não seremos exaltados pelo Senhor. Somente humilhando na presença de Deus é que nós alcançamos as bênçãos celestiais. Eu quero falar sobre a visão de Cristo sobre a igreja. A igreja de Jesus é um projeto sacrossanto, um projeto que foi feito no céu, uma reunião entre Jesus, o Espírito Santo de Deus, reuniram ali e começaram a confabular e dizer como é que nós vamos fazer para resgatar as almas que estão perdidas, estão sucumbindo debaixo do pecado, que almas que estão sufocadas pelo Satanás, pelo diabo. Como é que nós vamos fazer para resgatar este povo? Ali houve um diálogo, uma conversa, uma confabulação entre Jesus, Deus e o Espírito Santo. A Bíblia diz que no céu houve um momento de silêncio. Eu imagino Jesus, Deus chamando a sua presença, os seus súditos. Eu quero saber se tem alguém que pode me dar uma ideia, um pensamento, uma solução. Fala aí, anjo Gabriel. Anjo Gabriel silenciou. Fala aí, anjo Miguel. Anjo Miguel silenciou. Fala aí, anjo, ele silenciou. Miríades celestiais, fala o que vocês podem fazer. Vocês podem dar uma ideia sobre como salvar a humanidade, como resgatar um povo que está sucumbindo sobre o pecado. Como fazer? O silêncio reinava no céu. De repente ouviu-se na eternidade um alarido, um grito de alguém que dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Eles olharam espantado e disse: mas tu, ó Filho do Deus Altíssimo, é você mesmo? Ele disse: sim, eu falei que eu me tornarei homem e darei a minha vida como resgate. Eu serei o Cordeiro Imaculado que darei a minha vida para resgatar a humanidade. E tudo foi feito com projeto. Aleluia. Tudo que Deus preparou para salvar o homem foi feito com projeto. Aleluia. E qual foram os projetos? Eu quero enumerar alguns destes projetos aqui na nossa palavra de hoje. Houve toda uma visão. Deus não saiu fazendo a coisa torta e à direita, dizendo: vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não é isso não que ele fez, não. Deus teve grandes visões. A visão que temos sobre a igreja de Jesus. A primeira delas é a visão do resgate. O primeiro pensamento foi resgatar. A primeira coisa foi adquirir. A primeira coisa foi comprar. A primeira coisa foi chamar ao homem ao arrependimento. Através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Eu imagino Deus dizendo: meu filho, você vai lá, eles vão te maltratar, eles vão te espancar, eles vão te matar, eles vão te coroar de espinho, eles vão fazer de tudo com você. E Jesus dizia:
mas vale a pena, Pai. Eu vou ali, vou nascer como homem, vou ter a personalidade humana, eu vou sentir as dores que o homem sente, eu vou pagar, me pagaria, mas só que agora com uma diferença: eu sou o Cordeiro Vicário, eu sou o Cordeiro Imaculado, e eu tenho pecado, e não conduzirei como sobre o meu dorso, nem um pecado, nem uma transgressão. Oh, aleluia, Deus! Estava lá em estava numa cidade, Belém ou Nazaré? Maria morava. Maria morava em Nazaré? Tem certeza? Olha que é Belém. Estava ali Maria em Belém, e a Bíblia diz que ela teve uma baita de uma visão. A coisa mais linda do mundo, irmão, você poder conseguir ter visão dos céus, coisas espirituais que você não consegue explicar. Porque ninguém quer explicar Deus, porque ninguém vai conseguir. Por mais que você lute para explicar Deus, as coisas celestiais, nós não vamos conseguir. Aleluia, o nosso limite é bem grande. Nós somos muito limitados para entender aquilo que Deus realmente quer conosco. Nós não temos que entender, nós temos que aceitar. Amém, meus irmãos? Nós precisamos aceitar os desígnios de Deus. E uma das visões que Deus teve foi a visão de Deus para com a igreja, foi a visão do resgate. Aí a Bíblia diz que aquela conversa que Maria teve com o anjo Gabriel, que veio trazer a notícia que ela seria mãe do Salvador, assustada, mas resignada. Porque, irmãos, muitas vezes tem coisas que nos assustam, coisas dos céus, coisas espirituais que nos assustam, mas nós temos que estar resignados, prontos para aceitar, prontos para receber. E Maria estaria enfrentando um grande problema, um problema gigantesco, porque naquele tempo uma mulher virgem, uma moça que se prostituía e ficava grávida, ela tinha uma sentença terrível, e a sentença dela se estendia para a família. Glória a Deus! Ela era levada para fora do arraial, apedrejada, juntamente com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, ia todo mundo morrer apedrejado. E Maria ali, confabulando com aquele anjo Gabriel, ela disse: Senhor, como se fará isso? Se eu não conheço o varão, ele disse: mas esse nascerá de Deus, ele é filho de Deus, ele vem da parte do Senhor, o Espírito Santo vai descer sobre ti, e tu ficarás grávida de um menino varão. Se fosse você, irmão, você diria: Deus, Jesus, Senhor, o Senhor vai me condenar à morte? Porque se isso acontecer, o povo vai saber, eles vão me matar. Vai matar eu, minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo. Mas ela não disse isso. Resignadamente ela disse: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Oh, aleluia, Deus! Com isso ela quis dizer: ainda que eu morra, ainda que eu tenha que dar a minha vida, mas que venha o Salvador para resgatar a humanidade. Aleluia, Deus! Segunda visão de Cristo para com a igreja foi a visão da santidade. Jesus, enquanto caminhava por aqui, os ensinos de Jesus eram muito contundentes, batia muito de frente com a realidade da época. Jesus agora chega para lá e diz: olha, chega para os discípulos, os apóstolos, e diz: vá para Jerusalém, fique lá até que do alto sejam revestidos de poder. Mateus capítulo de número 24, versículo 49. Oh, aleluia, Deus! Ele disse: fica lá até que do alto seja revestido de poder. Jesus tinha uma visão, a visão de Jesus para com a igreja, a segunda visão que eu estou aqui a falar, a relatar-lhes, até que você seja revestido de poder. Jesus tinha um projeto grande. O projeto era fazer com que, quando os crentes fossem levar a palavra, quando as pessoas fossem levar a palavra, estas palavras
que infelizmente, irmão, nós não estamos vivendo hoje. Pregadores de renome, cantores de renome estão se perdendo por causa do pecado. E o nome de Cristo está sendo enxovalhado. O nome de Jesus está sendo vituperado por causa de escândalos de crente. Mas Jesus disse assim: não, vocês primeiro vão para Jerusalém, vão ficar lá durante o tempo que precisar, até que do alto vos seja revestido de poder. E então sereis testemunha. Para ser testemunha de Jesus precisava ter o Espírito Santo, precisava estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo número 2 diz assim: estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram agora a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, e falavam. Naquele momento foi um alvoroço, foi um alarido, foi um barulho estridente, e o povo que estava no dia da festa de Pentecoste ficaram admirados e começaram a dizer: esses homens estão embriagados, eles beberam muito, passou a noite na festa, estão todo mundo bêbado. E agora de repente, vamos analisar aqui. O Pedro, ele era famoso no meio dos discípulos por ser afoito, por ser sanguíneo, não sanguinário, viu, irmãos? Uma coisa é ser sanguíneo, e outra coisa é ser sanguíneo. O sanguinário é aquele que mata, derrama sangue. O sanguíneo é aquele que por qualquer coisa apela. Pedro era sanguíneo. E quando eles começaram a dizer que eles estavam bêbados, eles não sabiam que Pedro já tinha recebido o dom, estava revestido com o poder de Deus e agora estava preparado para falar. Pedro levantou no meio deles. Eu quero imaginar que Tiago passa a mão no colarinho de Pedro e diz: você não vai, você está ficando doido. Se você for lá, você vai querer matar o povo, você vai querer cortar a orelha do povo, você vai querer usar a espada. Não vai. E Pedro solta. Isso é imaginar sua vida, não é vida não. Eu estou imaginando. E eles soltaram Pedro, e Pedro levantou o dedo e disse: e disse: varões e irmãos, sendo essa terceira hora do dia, nós não estamos embriagados como penseis, porque hoje se cumpriu o que disse o profeta Joel, que no final dos tempos derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, e os moços profetizarão. E então ali Pedro começou a pregar, e eu imagino os discípulos quem te ensinou isso? Onde você aprendeu isso? E Pedro começou a falar, e a Bíblia diz que Pedro soltou um sermão tão grande, e no final o povo estava todos compungidos. Aleluia, Deus. Os irmãos sabem o que é um povo compungido? É um povo que estava temendo. Eles ouviam a palavra e temiam. Eles estavam compungidos e começaram a dizer: o que faremos nós, varões e irmãos? Sabe o que é isso? Efeito da presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Crente cheio do Espírito Santo, quando fala, o demônio obedece. Crente cheio do Espírito Santo, quando fala, o pecado obedece. Crente cheio do Espírito Santo, quando fala, o coração dos homens estremece. E eles começaram a dizer: o que faremos nós, irmãos? Eu disse: seja batizado para perdão dos vossos pecados, e então virá o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E naquele dia quase 3.000 almas se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É uma das visões de Jesus, a visão, a segunda visão. E hoje não vai dar para falar tudo, né? Só 5 minutos. Glória a Deus. Segunda visão de santidade. E Jesus, ele era severo. Jesus não era um passador de mão na cabeça. Jesus não era aquele camarada que estava sempre dando desculpa para você não ir embora. A Bíblia diz lá no capítulo
capítulo 6, versículo 66 de João, a Bíblia diz que ele começou a falar sobre como comer o seu corpo e beber o seu sangue. Ele dizia: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Não é o caso dos nossos pais que comeram o maná no deserto e morreram, porque aquele que se alimenta de mim viverá para sempre. E começou a falar isso, e o povo, a Bíblia diz que o povo começou a deixar o grupo, começou a ir embora. Se fosse você, se fosse eu, irmão, mas não, peraí, calma, vem cá, volta aqui, quem foi? Não, o senhor está sendo tudo demais, não, peraí, não é isso que eu quis dizer, não, eu quis dizer para outra coisa. Jesus foi encontrar. Pedro chegou para dizer: Senhor, o povo está indo embora. Ele disse assim: tá, verdade? Por quê? Porque o senhor está pregando duro, a sua mensagem está muito dura. Ele disse: vocês não querem mesmo? Quiserem, vão todos. E Pedro olhou para Jesus assim, com o coraçãozão arrependido, apaixonado por ele. Pedro era apaixonado por Jesus, viu, irmão? Olhou para Jesus: para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Só tu tens, só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia a Deus. Quando o Evangelho de Jesus Cristo alcançou o coração dos homens, eles ficaram tão apaixonados que nós encontramos os apóstolos fazendo propostas que, se hoje fizer, o povo vai todo mundo embora da igreja. Sabe a proposta que eles faziam? Senhor, Pedro, Tiago, João, apóstolos, nós queremos fazer um negócio. Nós estamos vendo tanto irmão necessitado, tantos irmãos carentes, e nós temos fartura. Vamos fazer o seguinte: vamos vender as nossas propriedades e vamos trazer. O senhor vai dividir com o povo, divide com todo mundo, para que todo mundo tenha de igual. Olha só, olha que paixão pela causa do Evangelho transforma. O Evangelho é transformador. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer isso. E a Bíblia diz que eles comiam com singeleza de coração, uns na casa dos outros, falando acerca da palavra de Deus. Era só o que eles sabiam fazer, era falar a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus os havia imbuído, os havia envolvido e os havia tocado profundamente. E eles estavam tocados profundamente pelo poder do Espírito Santo. Faça isso hoje para ver se fica um crente na igreja. Faça isso hoje para ver se fica um irmão na igreja. Quantas pessoas estão morrendo de fome na nossa porta, quase dentro da nossa casa, passando necessidade, e nós não temos muitas vezes coragem de tirar uma vasilha de comida e levar para o necessitado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que tocou, que compungiu o coração dos apóstolos. O que foi feito dele? Aleluia a O Deus. que aconteceu com ele? Eles choravam na presença do Senhor. Eles sentiam a presença do Senhor. Eles sentiam a paz do Senhor, ao ponto de levar a palavra e serem até escarnecidos, outros mortos, como é o caso de Tiago. A Bíblia diz que Tiago e Pedro pregavam ali na cidade de Jerusalém. Quando eles pregavam, o rei Herodes tomou em suas mãos os apóstolos e prenderam. Pegou Tiago e passou a espada no pescoço dele, cortou, decapitou Tiago e prendeu a Pedro, para outro dia fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, e na madrugada, quando o anjo do Senhor chegou para tirar Pedro da prisão, porque havia uma igreja orando, e havia a presença de Deus, buscando a face do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, apesar de que agora Tiago não tinha mais jeito, já tinha sido morto, Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. E hoje nós vemos os irmãos morrendo nas esquinas, sofrendo com doença, com problema, com necessidade financeira, e nós nem tiramos um tempo para buscar a face do Senhor em prol dessa pessoa. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, buscava a face do Senhor. A igreja estava orando, e a Bíblia diz que à madrugada, 3 horas da manhã, quando o anjo chegou, tocou na ilharga de Pedro. O que é ilharga? A parte mais larga das costas. Tocou na ilharga de Pedro. Embora Pedro levantou pensando que era um sonho,
E a Bíblia diz que os portões foram se abrindo, e ele foi saindo. Lá na rua o anjo o deixou, e aí ele entendeu que era uma realidade, era um fato, e ele foi para a casa da irmã, daquelas irmãs ali que oravam. Quando bateu na porta, veio alguém olhar e disse: Pedro está aí na porta. O pessoal disse: menino, você está me mirando, Pedro está preso, está lá na prisão, entre soldados. Mas sabe o que mais me admira dessa história? O que mais me admira é que quando o anjo chegou, Pedro não estava gritando. Quando o anjo chegou, Pedro não estava passando. Quando o anjo chegou, Pedro não estava reclamando. Quando o anjo chegou, Pedro não estava chorando. O que ele estava fazendo? Quem falou comigo? Dormindo. Não, peraí, não, aí não pega não. Eu não penso em você preso. E fala assim: amanhã, cabecinha vai rolar. Você tem condição de dormir? Eu tenho condição de dormir. Você tem condição de dormir? Não dormir. Não dorme. Você vai ficar a noite inteira pensando: vou morrer amanhã, 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 vou morrer amanhã. Mas Pedro dormia, sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E quando Deus não estivesse mais com ele, ele estaria com Deus na glória. Essa é a esperança do verdadeiro cristão. Essa é a esperança do servo de Deus. Daqueles que esperam no Senhor, daqueles que andam com o Senhor, daqueles que guardam os preceitos do Senhor. Esta é a esperança da igreja de Jesus na terra. Infelizmente nós vivemos uma época diferente daquela de Deus. Mas vamos buscar o Senhor. Eu tenho tinha dois pontos aqui, mas nós vamos terminar outro dia nós também. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém?